Olá, estamos aqui na Virtuale, o nosso podcast de negócios, empreendedorismo e inovação. E hoje estamos recebendo o Jonatas Abbott. Jonatas, parceiro das antigas. Das antigas, Paulo, muito legal te reencontrar, porque tem história aí, né? Temos história, né? Terceira terça e tudo que Olha isso. aconteceu na informática, na internet, na tecnologia. A gente era mato mesmo, né, Paulo? Verdade. Na década de 90 ali, esses tempos eu encontrei o professor Newton Braga Rosa. Meu vizinho na praia também. E um precursor da internet no Brasil, né? Nossa, o Newton é um espetáculo, né, cara? De professor, de empreendedor. Aquele grande case, ele foi precursor naquele M&A lá da No Nutecnet, né? TechNet, Que exatamente. virou ZAS, que depois virou Terra, Era, né? exatamente, era. O Newton que fez lá o business plan, enfim, fez aquele projeto lá. Exatamente, que coisa, né? O tempo passa, né? Você só fala, falando de mais de 30 anos atrás. É. Mas é isso aí, Jonas. Bom, o Jonas aqui, para quem não conhece, né? O Jonas é bem conhecido, acho que vocês vão aí conhecer o Jonas das redes sociais, do empreendedorismo, enfim. Mas ele é refundador, sócio e CEO da Dinamize, empresa de automação de marketing digital. Tem 58 anos, estudou propaganda e jornalismo na URGS, autor de 2 top de marketing da DVB. Legal, hein? Jonatas, por que você se intitula refundador da empresa? Porque eu a refundei, seria a resposta curta, grossa e rápida, né? Mas quando eu entrei na Dinamize, a Dinamize tinha abandonado o produto de e-mail marketing, né? E eu que vinha dos provedores, eu percebi que o e-mail marketing era a bola da vez lá em 2005, quando eu entrei. E ela já tinha 5 anos. E tinha passado pela Dinamize muitos sócios, né? Não tinha mais nenhum sócio original já na empresa. E era, como tantas outras, uma agência digital que fazia de tudo. Fazia software, fazia site, fazia sistema, registrava domínio, fazia homepage ainda naquela época, né? Enfim. E tinha abandonado a tentativa de fazer ali o EasyMail, que era um produto de e-mail marketing, né? E eu, na verdade, inverti, cortei todo o resto que ela fazia e foquei no e-mail, porque percebi, através dos provedores, que eu tenho uma carreira muito sólida em data center, hospedagem de sites, enfim. A própria plugin, que a gente citou agora há pouco, né? Na plugin havia já uma demanda muito grande por e-mail, e a plugin, como outros provedores, oferecia um servidor burro lá, que era uma lista de e-mail, uma fila, né? E a Dynamics tinha desenvolvido esse software de abandonado. Então eu refundei essa empresa baseado na minha experiência em canais, especialmente canais, e por definir o produto principal dela, né? Legal, muito legal. E qual a explicação para uma empresa da internet dos anos 2000? Porque a empresa tem mais de 25 anos, né? Completar esses 25 anos aí, atendendo mais de 10 mil marcas no Brasil, né? E 4 países, mais de 4 países. Mais de 4 países. Isso ainda é fruto da nossa internacionalização, né? Em 2016 a gente abriu Canadá, depois seguido por Portugal, depois Estados Unidos, depois Inglaterra, né? A gente fez uma grande aventura fora do Brasil, gastamos muito dinheiro, nos divertimos muito e descobrimos que o Brasil é, desses todos, o melhor país, talvez, para empreender. Não para viver, Olha isso. talvez, não para uma série de coisas, né? Mas os países que a gente atuou e tivemos um relativo sucesso até a pandemia, né? Quando entrou a pandemia, a gente tinha recém comprado a franquia de Portugal e nos vimos obrigados a fechar tudo. O digital evoluiu muito, a gente focou no e-commerce, né? Mas a gente está nessa até hoje, Paulo, porque a Dinamize sempre focou no próprio resultado, né? Um pouco na contramão das startups, do mercado em geral, porque há muitas outras empresas como nós, né, que são duradouras, como a própria Cadastra, que é um ícone hoje nesse mercado digital, né? Então a gente focou sempre no resultado e não em vender a empresa. Quase a vendemos, e quando a gente não a vendeu em 2011, nós decidimos parar de conversar com compradores e focar na própria empresa. Então a Dinamize é uma empresa com EBITDA de 49%, 100% voltada a resultado, né, com uma tecnologia de ponta. Bom, não quis vender naquela época, agora Hoje meu filho entrou, né? Eu comprei o sim. controle, faz 2 anos que eu comprei o controle, hoje eu tenho 99%, quase 99% do capital da empresa. Meu filho entrou como CFO, ele veio do mercado financeiro de São Paulo. Então hoje eu já tenho até a sucessão. Então hoje a gente está olhando para 10 anos. Acho que tem muita coisa a ser feita, a gente ganha dinheiro, enfim.
não há esse desespero de muitas companhias em vender, né? Mas vocês são uma empresa especializada em e-mail marketing, né? Qual é o futuro disso? Qual é o futuro do e-mail? Hoje, na verdade, a gente nem fala mais em e-mail, né? A gente fala em automação de marketing digital, a despeito de que ela é muito baseada ainda no e-mail como gateway. Mas para tu ter uma ideia, o Shopping Sicredi na Black Friday do outro ano, ela fez 300 mil em iPhones num pop-up que o nosso software coloca na capa do site. Então a gente faz matriz RFM baseado no comportamento de compra do consumidor, né, frequência, recência, enfim. A gente faz abandono de carrinho para e-commerce. Então tu constrói réguas de automação que vão conversar com o teu cliente baseado no comportamento dele, tanto por SMS, WhatsApp e e-mail, né? Mas ainda chega, inclusive, a colocar um pop-up no site. Pode ser um pop-up de entrada, de saída, com uma roleta que gamifica a entrada no site, ou mesmo de conversão direta, né? E é muito incrível a gente, em 2026, especialmente eu e tu, Paulo, está falando aqui em pop-up e e-mail. Né? Exatamente. Quando o mercado todo está falando que a inteligência artificial vai matar todo mundo, né? Vai morrer todo mundo, vai morrer advogado, engenheiro, piloto de carro. E a gente fala aí no pop-up dando um resultado desse tamanho. Pop-up é tendência hoje, viu? Os e-commerces todos que tu entrar hoje, nos sites, todos tu vai ver um pop-up chamando para alguma coisa. E o pop-up é uma coisa anos 2000, né? E o e-mail é anos 1970. Né? Só que o e-mail é uma tecnologia muito robusta, que até hoje se mostrou insubstituível, né? E conforme foram surgindo essas mídias todas, o e-mail ficou muito corporativo da família e das empresas e passou o e-mail marketing a dar ainda mais resultado, porque a LGPD também ajudou, né? A limpar o lixo, spam, comportamento inadequado de comunicação. Então a tua caixa de entrada hoje ela é muito corporativa. E é uma mídia muito agradável para o consumidor, para tu acompanhar ali vinhos, tênis, a parte de moda mesmo, fashion do varejo, compra online, gadgets, tecnologia. Ela é uma mídia muito que não gera essa ansiedade toda que o WhatsApp gera na gente, né? E isso que explica muito a longevidade do e-mail. Tem aqueles palestrantes que falam, mas o jovem não lê e-mail, né? Ele não lê, ele tem e-mail jovem, tá? Porque a maioria das redes que ele vai usar, ele vai ter que criar uma conta de e-mail, né? Inclusive agora eu acabei de abrir para minha filha de 17 anos uma conta no Nubank e uma das primeiras coisas que o Nubank pediu foi o e-mail dela, através do qual ele validou a conta bancária dela. Aí o jovem cai no mercado de trabalho com 18 anos de idade, experimenta não responder o e-mail do chefe no primeiro dia de trabalho e já perde o emprego na hora, né? E o e-mail Aí esse meu filho estava no mercado financeiro e foi muito curioso, porque a gente sempre está acompanhando essas tendências, né? E ele é geração Z pura, nasceu nos anos 2000. E eu perguntei para ele, ele trabalhava no escritório de investimento XP lá em São Paulo, né? Coração da aula da Faria Lima, mercado financeiro e tal. E eu disse, cara, e o e-mail? Ele respondia assim, ele tinha 22 na época, né? 22 anos, 2022, eu acho. E-mail é vida, pai. Eu toco a mesa de câmbio desse escritório, ele era o responsável pela mesa de câmbio. Eu toco o meu trabalho das 8 às 8 por e-mail. O WhatsApp é uma interrupção. Claro que o WhatsApp é crucial, fundamental. A gente tem soluções de WhatsApp também. O WhatsApp é tendência, apesar de ser muito cara a mídia comparado com o e-mail. Mas o e-mail é aquela parte muito séria, corporativa, familiar e da própria empresa. É onde rodam os assuntos importantes, assuntos que precisam ter atenção, que precisam ficar registrados, onde rodam os principais arquivos, né? E é uma mídia também proprietária, diferente do WhatsApp, que pertence à Meta, né? Ao SMS, que vai pertencer muitas vezes ali à Apple pelo iMessage, enfim. Então é interessante esse paradoxo de a gente falar em pop-up e e-mail. Quando o pessoal acabou de voltar de Austin andando num carro autônomo e todo mundo matando tudo, né? Que eu acho assim uma coisa. Eu agora com 58 anos eu dou muita risada, né? Porque eu já passei por muitas fases dessa, né, Paulo? E óbvio que a minha empresa toda usa inteligência artificial, o meu software tem muitos módulos de inteligência artificial. A gente lançou um CRM de vendas agora que todos os módulos do CRM têm o assistente de inteligência artificial e a gente sabe da importância do poder dela. Mas há um exagero hoje muito forte no mercado, uma ansiedade muito forte que não se justifica ainda. Verdade. A inteligência artificial, ela com certeza veio como mais uma ferramenta como tantas outras, né? Só que, claro, no início
Nós tivemos tantas ondas, né? A onda do metaverso, a onda do... O metaverso, para mim, é o melhor exemplo. Está gostando das nossas entrevistas aqui no podcast Virtual Negócios? Você pode estar aqui, no nosso ambiente, no nosso podcast, no nosso estúdio, e também produzir o seu podcast. Não é legal? Ter o seu próprio podcast para divulgar o seu negócio, entrevistar pessoas, clientes, fornecedores? Entre em contato com o número que está aí na tela e a gente vai te falar de como isso é possível. Esse mesmo pessoal dizia em 2022 que se tu não tivesse no metaverso, tua empresa ia morrer. Exatamente. E aí isso é o que eu chamo, Paulo, de marketing do medo. Se tu não tiver um gerente de ar na tua empresa vai morrer. Não! Se tu não tiver produto, preço, distribuição do teu produto e promoção do teu produto, tua empresa vai morrer. Continua valendo os 4 P's. Claro, lá, né? É lógico, sempre, sempre, sempre. Começa pelos 4 P's, depois tu avança por todas as outras teorias que tu quiser. Perfeito, é isso aí. Bom, você comprou o controle acionário em 2024 e em 2025 você comprou 99% das cotas da empresa. O que mudou na Dinamize? E o que você fez? Por que você fez isso, né? Pô, Paulo, mudou absolutamente tudo na nossa empresa, viu? A Dinamize que existia em 2019, ali, um ano antes da pandemia, ela não existe mais, né? Eu cheguei a ter 16 franquias no Brasil, cheguei a ter 1, 2, 3, 4, 5 filiais próprias, né? 6 com a de Portugal. E essa empresa de 2019, ela faturava bem menos do que fatura a minha empresa hoje. Ela tinha um ticket médio de R$300, nosso ticket médio hoje é de R$1.000. Então, de 2020 para cá da pandemia, a gente mudou o foco de atuação, que agora passou a ser e-commerce, né? A despeito de que a gente é muito forte no setor de serviços, mas para tu ter noção, o e-commerce em 2019 era 5% do faturamento, hoje é 45%. Né? Hoje a gente atende 500 e-commerces no Brasil. E a parte de serviço segue sendo muito importante. A gente é muito forte na área de saúde, onde a gente atende Albert Einstein, Fleury, mais de 54 Unimeds no Brasil. Então a gente tem uma atuação muito forte, mas a gente mudou o foco, mudamos o perfil da carteira de cliente, né? Então a gente diminuiu muito o número de clientes e aumentamos o faturamento através de um ticket médio bem mais alto. Com isso, nosso atendimento atinge hoje um NPS de 100%. Nós somos reconhecidos, né, por um atendimento muito forte. E a nossa tecnologia, na verdade, Paulo, ela é o grande diferencial da empresa, né? Porque a gente fez um software em linguagem Go, que é a linguagem do Google, né, Golang. Toda a parte de hospedagem, toda a parte dos dados estão na Amazon, nos Estados Unidos, na AWS, que é a melhor nuvem que existe disponível no mundo hoje. E nós temos uma coisa que somente as americanas têm, que é o motor próprio de envio de e-mail. Nenhuma brasileira hoje tem. É muito comum usar motores terceiros, né? E o motor próprio ele é interessantíssimo e muito importante você ter, porque é onde você controla e obtém a qualidade de distribuição desse conteúdo. Porque a gente trabalha com múltiplos ranges de números IPs, para quem entende um pouquinho mais de tecnologia, né? Então a gente tem os números IPs premium, que são para e-commerce, tem os números IPs para a área de serviços, os números IPs para aquele cliente menor, que é mais arriscado, pode fazer um spam. E quem trabalha sem essa administração de números IPs, quando tem um cliente que se comporta de forma inadequada com o spam, ele prejudica todos os outros porque o range de IP é o mesmo, né? Então ter o próprio motor de envio, a gente tem isso desde 2011, transforma a Dinamize numa tecnologia inovadora, pioneira no Brasil, inclusive, por causa da linguagem que a gente usa, e única, só comparável na qualidade de entrega a MailChimp, ActiveCampaign, HubSpot e outras americanas, né? Então você diria que o principal diferencial da Dinamize é a tecnologia? O principal diferencial Ou da é o Dinamize atendimento? é a tecnologia, na minha opinião, ele é a tecnologia, tá? Mas, se tu fizer uma pesquisa, e a gente faz muita pesquisa, inclusive se perguntar para a inteligência artificial, ela vai dizer que um grande diferencial da Dinamize é o atendimento. Porque a gente foi muito conhecido durante todo esse tempo. E por que o nosso atendimento ele é reconhecido, viu, Paulo? Porque a gente não quer vender a empresa. Olha só como as coisas funcionam numa empresa, tá? Quando tu quer vender a companhia, como tem um concorrente nosso agora que está desesperado para vender, tu coloca qualquer cliente para dentro, tu abre mão da multa de cancelamento de contrato, que é um desastre. Aprendam isso, gente. Quem contrata SaaS, contrate com multa contratual. Porque a empresa que te exige uma multa contratual,
ela sabe o que está vendendo e eu já sei, por exemplo, que banda, que números de IPs, que infraestrutura de servidores eu vou ter que ter em novembro de 2026 na Black Friday. Porque eu tenho os contratos todos de 12 meses com multa contratual. Então eu sei aonde eu estou pisando, eu sei o que eu tenho que contratar. E se tu chegar na Black Friday na Dinamize, ao contrário de muitos concorrentes nossos, tu não vai ver uma alteração de número de funcionários, de correria. 18 horas a empresa fecha, porque a gente tem uma infraestrutura de muita qualidade, baseada em contratos duradouros, em que a gente exige as cláusulas contratuais, por ser uma empresa baseada em resultado. Sem essa flutuação enorme de clientes sem contrato, o nosso atendimento também consegue ser um atendimento premium, porque a gente tem controle sobre a quantidade de clientes, quantos clientes teremos o mês que vem na carteira. Né? Legal. E quem está correndo para vender perde o controle sobre tudo isso. Muito bom. Qual o segredo ou grande ponto de atenção numa empresa pensando nos novos empreendedores e startups? Bom, a grande dica que eu dou para os jovens, né, que estão iniciando é sempre foco no produto. Sempre foco no produto. O produto é a verdadeira razão de sucesso de uma empresa e o produto blinda a empresa em relação a uma série de coisas, inclusive equipe. Muita gente diz que a equipe é a primeira coisa, né? E eu, obviamente, todo mundo que me conhece sabe o valor que eu dou para a equipe, o quanto eu remunero bem minhas equipes, como sou bom montador de equipe e como a minha equipe é muito antiga. Eu tenho lá uma equipe comercial que metade do time tem mais de 10 anos, né, de Dinamize. Então a gente tem uma equipe muito feliz. E em serviço e SaaS e internet, equipe é crucial, concordo. Mas número 1, se preocupa com o produto. Porque de posse de um produto muito bom, caso te roubem a equipe, ou o que acontece naturalmente, a equipe, a gente contrata muito júnior, treina, o cara cresce, e se não tem espaço da empresa, acaba indo para fora, né? Tu consegue ter muita facilidade de contratação, porque o teu produto é muito bom. Então, quando o teu produto é muito bom, tu adquire um respeito do mercado, da carteira de clientes, né? Para ter uma ideia, hoje a Dinamize tem um domínio absoluto do mercado calçadista, né? Nós temos hoje na carteira aí Bibi Calçados, BBC, Pegada, Petit Jolie, Jorge Bischoff, meu Sapato Preto, só para citar algumas, e tem uma gigante entrando que assinou segunda-feira, que eu não posso contar ainda, não tenho autorização, e está entrando uma segunda gigante em julho, e com essas duas gigantes que vão entrar do setor calçadista, a Dinamize vai dominar 100% do mercado. Olha que legal. Porque é muito respeitada, tudo começa pelo produto, né? Muito bom. E o futuro? Diante de tantas previsões aí que existem no mercado em relação a empregos, empresas, marcas, como é que você enxerga esse futuro? Eu enxergo muito pela ótica da minha carteira de clientes. Eu estou muito presente nos clientes, eu faço tour em Santa Catarina, faço tour em São Paulo, fiz agora na Serra Gaúcha, né? E estar dentro do cliente é muito importante, para não cair nesse marketing do medo, nessa ansiedade, nesse FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é tão explorado pelos eventos, né? A galera veio de Austin, agora eu estive em Austin em 2018 e assisti a palestra da Waymo, que é a startup do Google para carro autônomo, né? Dizendo que, lá em 2018, que em 2 anos a Califórnia toda estaria tomada de carros autônomos e tal. Isso agora se popularizou em 2026. Mas é um fenômeno totalmente americano, especialmente para essas cidades lá da Califórnia, né? Porque são cidades com 4 pistas, etc, né? É outro não, e agora em 2018 eu vi as pessoas de novo, claro que é legal tu ir lá e andar no carro autônomo, bota no Instagram e tal, né? Mas o automóvel, ele não pode jamais estar ligado a futuro nenhum, né? A coisa mais moderna, eu estou falando isso tudo, Paulo, para a gente entender esse paradoxo que é esse deslumbramento com as novas tecnologias e o que há de realidade. O que há de realidade no transporte, que há de mais moderno, que seria o sonho de qualquer empresa, é algo que foi criado em 1861 em Londres, uma coisa chamada metrô. Tu não pode discutir futuro da mobilidade falando em automóvel. Tu tem que falar futuro da mobilidade falando em transporte público. Transporte público, isso é muito óbvio, né? Sim. Tu tem um veículo com 40, 50 pessoas do que tu ter vários veículos pequenos com gente dentro, né? E muito menos com um carro autônomo. Então, quem anda em Londres, Nova York também, são as 2 melhores cidades do mundo, provavelmente de metrô, talvez Tóquio, né? Eu não conheço Tóquio.
Mas o metrô de Londres, cara, Londres é uma cidade que tu entra num buraco, tem a maior malha do mundo, tu entra num buraco e 5 minutos depois tu sai no outro canto da cidade com uma facilidade absurda, com uma pontualidade de 5 minutos tem um metrô, um trem lá percorrendo aquilo tudo, barato, quer dizer, não poluente. Então, aquela tecnologia ali que de 1861 é o sonho de qualquer cidade. Claro, os Estados Unidos é um país montado em cima dos veículos, né? Sim. Tirando Nova York, Boston e talvez uma outra cidade com uma concentração maior, é um país muito grande, de avenidas muito amplas, feito para automóvel e onde se cria esse conceito, né? Esses carros da Waymo, como eles são hoje, e os da Tesla também, e os chineses também, que agora deram uma pane lá, trancaram as ruas todas em Pequim, eles não vão andar aqui em Porto Alegre. Esse modelo não vai. Entende? Nem aqui em Porto Alegre, muito menos em Florianópolis, muito menos em São Paulo. Eles vão causar um maior engarrafamento da história do Brasil, né? Talvez, daqui a muito tempo, evoluindo bastante, né? Mas eu não acho que... Pode ser que eles venham a ocupar as ruas brasileiras daqui a 10, 15, 20, 30 anos, até eu apostaria, né? Mas é uma distorção, né? Deveria-se estar investindo em buracos no solo. E se falou muito nisso, né? Tínhamos a Copa 2014, que previa o nosso metrô aqui. E já fazem mais de 12 anos. E só para fechar uma coisa sobre Austin, que é XSW, que para mim é um dos únicos eventos que eu voltaria, tá, fora do Brasil. Porque é realmente o melhor evento do mundo, né? Mas sempre que te assustar com a inteligência artificial, qualquer previsão catastrófica, lembra que as pessoas em 2026 pegaram um avião, desceram no aeroporto de Austin, depois de muitas horas de voo, pegaram um táxi, provavelmente, ou um Uber, né? Mas é muito provável que muitos tenham pego táxi no aeroporto, se deslocaram para um hotel e entraram numa fila para tentar assistir a Amy Webb, que é a maior futurista do mundo, que dava voltas no quarteirão, e todos os anos é assim, é muito aguardada a palestra dela sobre o futuro, né? Então a maioria das pessoas que pegaram esse avião, pegaram o táxi, foram para o hotel, foram para lá cedo, não assistiram ela, assistiram por uma tela, que poderiam ter feito isso à distância, né? Pois é. Então as pessoas fazem tudo isso, que é uma coisa muito 1970, que é tu ir num evento, Sim, presencial, né? para assistir alguém falar sobre um futuro que poucas vezes chega, porque não há futuro suficiente para a Amy Webb falar de 12 em 12 meses. É verdade. Então, calma, né? Vamos com calma. Mas legal, muito bom aqui o papo, teria aqui assunto para muito mais tempo, né, Jonatas? Mas tudo chega ao fim aqui, né? Então agradeço a tua presença aqui, né? Eu que agradeço, Paulo. Pô, sensacional, muito bom, sempre bom te encontrar também. Legal, muito bom, gente. Então chegamos ao fim aqui desse nosso episódio com o Jonatas e espero revê-los no próximo episódio. Grande abraço.